Na janta de Natal, meu filho se levantou e anunciou: "Votamos, e você não faz mais parte da nossa família." Sorri e lhe entreguei uma folha. "Aqui está um presente de despedida para você." Assim que ele abriu, ele começou a gritar. Essa não é apenas mais uma história de família. É sobre como descobri que meu próprio filho estava planejando me roubar há 3 meses, reunindo todos os parentes contra mim depois de 35 anos de sacrifícios. Era a véspera de Natal de 2024, e eu estava preparando a ceia mais especial da minha vida. Não sabia que seria também a última vez que todos estariam juntos na minha mesa como uma família. Meu nome é Roberto, tenho 62 anos e construí uma empresa do zero. Sempre confiei na minha família, mas naquele dia descobri que confiança pode ser nossa maior fraqueza. 3 meses antes daquele Natal, comecei a notar coisas estranhas. Conversas que paravam quando eu chegava, olhares cúmplices entre Eduardo e minha esposa, reuniões familiares das quais eu era misteriosamente excluído. Eduardo é meu filho mais velho, trabalha comigo há 20 anos na empresa. Eu confiava nele mais do que em qualquer pessoa no mundo. Por isso, a traição doeu tanto quando descobri a verdade. No início de outubro, contratei um investigador particular. Não queria acreditar nas minhas suspeitas, mas meu instinto de empresário gritava que algo estava muito errado. Durante 6 semanas, juntamos evidências devastadoras. Eduardo estava desviando dinheiro da empresa através de fornecedores fantasmas. Pequenas quantias que passavam despercebidas, mas que somavam muito. Mas não era só isso. Ele estava vendendo informações confidenciais para nossos concorrentes. Dados que custaram anos para desenvolver estavam sendo entregues por migalhas. Minha esposa Helena sabia de tudo. Ela fornecia senhas da minha conta pessoal e até ajudava Eduardo a falsificar documentos. 40 anos de casamento jogados no lixo por dinheiro. Durante novembro, descobri o plano completo. Eduardo queria me declarar incapaz mentalmente para assumir tudo. Ele estava manipulando outros parentes, dizendo que eu tinha problemas de saúde. Marina, minha filha caçula, estava sendo manipulada também. Eduardo mostrou exames médicos falsos para ela, dizendo que os médicos recomendavam minha interdição. Por isso, ela parecia tão nervosa. Uma semana antes do Natal, preparei minha resposta. Um dossiê completo com todas as evidências, gravações de áudio, extratos bancários e as consequências legais de cada crime. A primeira parte da minha vingança estava pronta. Descobrir a traição havia sido devastador, mas agora eu estava preparado. Só não imaginava que naquela noite de Natal o confronto seria ainda mais intenso do que eu havia planejado. No dia 24 de dezembro, fingi normalidade total. Preparei a ceia, sorri para todos, abracei meus netos, mas por dentro, meu coração estava se despedaçando aos pedaços. Durante o jantar, observei cada movimento como um filme de suspense. Eduardo ensaiando mentalmente o discurso, Helena evitando meu olhar, Marina claramente desconfortável com toda a situação. Às 8h30 da noite, Eduardo se levantou. Ele havia ensaiado esse momento por semanas. Podia ver na expressão dele que estava nervoso, mas determinado a executar o plano. "Pai", ele disse com voz trêmula, mas firme. "Nós conversamos em família e chegamos a uma decisão difícil. Você não está mais apto a cuidar dos negócios nem tomar decisões sobre a herança." Todos na mesa confirmaram com a cabeça, exceto Marina, que olhava para o prato. Minha própria esposa me encarou e disse: "Roberto, é para o seu próprio bem. Os médicos recomendam isso." "Votamos", continuou Eduardo, tentando soar autoritário. "Você não faz mais parte das decisões da nossa família. A partir de agora, eu assumo tudo. É melhor aceitar com dignidade." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos esperavam lágrimas, desespero, talvez um colapso nervoso, mas eu fiz algo que ninguém esperava. Sorri calmamente e me levantei da cadeira.
Eduardo, disse eu pegando o envelope que havia deixado estrategicamente no aparador. Que coincidência interessante. Eu também tenho um presente de despedida para você. Estendi o envelope para ele com as mãos firmes. Acho que você vai achar muito educativo o conteúdo aí dentro. Na verdade, tenho certeza de que vai ser uma grande surpresa. Eduardo pegou o envelope hesitante. Todos na mesa estavam curiosos, provavelmente pensando que era minha rendição oficial ou algum documento de transferência de bens para ele. Ele abriu devagar e seus olhos percorreram a primeira página, então a segunda, então a terceira. Sua expressão mudou completamente, de confiante para confuso, de confuso para apavorado. Quando chegou na página com as fotos e gravações, Eduardo soltou um grito que ecoou pela casa inteira. Um grito de puro desespero. Todos na mesa se assustaram, sem entender o que estava acontecendo. O grito de Eduardo quebrou o silêncio da noite de Natal. Mas aquilo era apenas o começo. O que estava prestes a acontecer mudaria para sempre a dinâmica da nossa família. Eduardo, disse eu com calma absoluta, isso aí são evidências de apropriação indébita, falsificação de documentos e venda de segredos comerciais. Crimes que podem te dar até 5 anos de prisão. Você tem exatamente 2 opções. Continuei olhando diretamente nos olhos dele. Assina sua renúncia total da empresa e devolve cada centavo roubado, ou eu entrego isso na delegacia amanhã de manhã. A expressão no rosto de Eduardo mudou para pânico total. Pai, por favor, vamos conversar sobre isso. Posso explicar tudo. Não foi bem assim que aconteceu. Ele estava suando frio. Não há nada para explicar, respondi friamente. As evidências falam por si só. Gravações, documentos, transferências bancárias, tudo está documentado nos mínimos detalhes. Helena tentou intervir, mas eu a cortei imediatamente. Você também tem escolhas a fazer, Helena. Pode pedir o divórcio e dividir os bens pela metade, ou enfrentar as acusações de cumplicidade. Mas havia ainda uma reviravolta que nem eu esperava. Marina se levantou abruptamente da mesa, caminhou até mim e fez algo que mudou completamente o rumo daquela noite. Pai, ela disse com lágrimas nos olhos, eu preciso te pedir perdão. Eduardo me mostrou exames falsos, dizendo que você estava com demência. Eu nunca quis participar dessa conspiração contra você. Ela me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Eu sempre soube que algo estava errado. Eduardo me pressionou tanto que acabei concordando, mas meu coração nunca aceitou isso. Naquele momento percebi que nem todos estavam perdidos. Marina havia sido manipulada como eu suspeitava. Decidi dar uma chance para quem realmente havia sido enganado por Eduardo. Fiz uma proposta para toda a mesa. Quem admitisse publicamente que foi manipulado por Eduardo teria uma segunda chance comigo. Quem mantivesse a mentira estaria fora para sempre. Um por um, os parentes começaram a entender a situação real. Meu cunhado Pedro confessou que sempre me respeitou, mas acreditou nas mentiras sobre minha suposta doença mental. Até minha nora Ana pediu desculpas em lágrimas. Ela admitiu que foi pressionada por Eduardo a apoiar a decisão, mas que sempre me considerou um sogro exemplar e justo. No final das contas, apenas 2 pessoas mantiveram a posição original: Eduardo e Helena. Eles haviam arquitetado tudo juntos e não iam admitir a verdade nem sob pressão. Naquela mesa de Natal, as máscaras finalmente caíram. Mas o que aconteceu nos meses seguintes superou todas as minhas expectativas. A vingança havia se tornado algo muito maior. O que aconteceu depois foi a parte mais satisfatória de todas. Eduardo, com as mãos tremendo, assinou todos os documentos de renúncia que eu havia preparado. Ele devolveu 340 mil reais roubados da empresa, renunciou a qualquer direito sobre a herança e se comprometeu a nunca mais pisar no escritório ou tentar me contactar. Helena escolheu o divórcio, achando que conseguiria metade dos bens, mas ela descobriu que eu havia protegido tudo legalmente anos antes. Ela saiu apenas com as roupas do corpo.
6 meses depois, minha vida estava completamente transformada. A empresa prosperou sem Eduardo, os funcionários se mostraram mais leais e os lucros aumentaram em 60%. Marina assumiu o lugar de Eduardo na empresa e provou ser 10 vezes mais competente e honesta. Hoje, ela é minha sucessora oficial e meu maior orgulho profissional. Descobrimos que muitos problemas da empresa eram sabotagens deliberadas de Eduardo. Contratos perdidos, clientes insatisfeitos, tudo fazia parte do plano dele para me desacreditar. A família que restou ficou mais unida do que nunca. Aprendemos que lealdade verdadeira não tem a ver com sangue, mas com caráter, honestidade e amor genuíno. Eduardo tentou voltar várias vezes. Ele perdeu tudo rapidamente. A esposa pediu divórcio, os filhos se afastaram e nenhuma empresa do ramo quis contratá-lo depois do escândalo. Ele chegou a aparecer na porta da minha casa implorando perdão, dizendo que estava arrependido e que faria qualquer coisa para reconquistar minha confiança. Mas eu respondi com tranquilidade total. Eduardo, você teve 30 anos para ser um filho honesto. Escolheu a traição. Agora viva com as consequências das suas escolhas. Helena também tentou reconciliação quando descobriu que não receberia dinheiro fácil no divórcio. Mas eu já havia seguido em frente completamente e encontrado alguém que me valoriza. Hoje, aos 63 anos, posso dizer que aquela janta de Natal foi o melhor presente que já recebi na vida. Ela me libertou de pessoas tóxicas disfarçadas de família. A empresa vale hoje o triplo do que valia na época da traição. Marina tem se mostrado uma líder excepcional e construímos uma equipe verdadeiramente leal e competente. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, família verdadeira não é definida por sangue, mas por amor, respeito e lealdade mútua. Às vezes, quem mais amamos são os que mais nos machucam. Mas sempre há uma saída quando agimos com inteligência e preparação. A diferença está em nunca desistir de si mesmo e sempre estar um passo à frente dos traidores. Aquela folha que entreguei para Eduardo naquela noite não continha apenas evidências dos crimes dele. Continha também a prova de que eu sempre soube proteger o que construí com tanto suor. Na vida, assim como nos negócios, quem se prepara melhor sempre vence no final. E naquela noite de Natal, a preparação me deu a vitória mais importante, minha dignidade e meu futuro de volta.